projeto, para os nossos alunos, ele foi super válido, não só para os alunos, como para os professores, né? É porque ele traz uma linguagem que o jovem gosta, né? Que ele consegue fazer as relações com as necessidades hoje do dia a dia, né? Que é mexer em ferramentas da informação, as tecnologias da informação, né? E eu acho que isso facilita aí o convívio, as relações entre os professores, entre eles no dia a dia, né? E que nós, na escola, precisamos ficar atentos para isso, porque é uma outra forma dele registrar a vida dele, a realidade. Também ele aprende, né, a construir textos de uma maneira diferente, né, a compreender textos, como foram alguns exemplos que foram colocados, né, o que é um texto jornalístico, como identificar algumas estruturas de um texto de jornal, né, que são diferentes de outros textos, por exemplo, de contos, de fábulas, né, e que a estrutura que aparece, né, permite com que ele faça essas relações, né. Então você tem uma rede de jovens que estariam conectados, né, por meio aí das tecnologias da informação e pudessem fazer uma troca das suas experiências enquanto jovens, o que eles aprendem na escola, ou como que essas experiências aprendidas poderiam ser socializadas, né, como nós fizemos, ou como vocês fizeram, que os alunos tiveram alguns momentos onde eles puderam se reunir com outros jovens. E isso, no processo de escolarização, permite fazer com que eles estabeleçam trocas, né, de saberes adquiridos aqui na escola, saberes adquiridos fora da escola, e que eles possam estabelecer essas relações. É algo que quem trabalha com educação precisa ficar atento, e o jovem, quanto mais ele se apropriar dessas tecnologias, e essas redes vão permitir com que ele consiga viver melhor, né? E consiga inclusive perceber que algumas redes são elaboradas ou montadas com esse viés mercadológico que você coloca, e que ele pode, como a gente diz, remar contra a maré, para que ele possa resistir a esse mercado e estabelecer outras redes mais próprias, onde ele possa ter uma própria autonomia e perceber que ele pode superar essas redes que fazem com que os jovens só se apropriem dessas ferramentas para consumir mais. Neste caso, seria uma possibilidade das redes se estabelecerem para que os jovens possam trocar as experiências de jovens, né? Saber o que o jovem faz, os seus gostos, os seus interesses, né? Os interesses da juventude, principalmente nessa região, né? Que se nós compararmos com outras regiões da cidade, essa região está alheia de muitas coisas, né? O jovem, no caso, ele está distante do acesso de muitas coisas, né? E que a internet ou os outros meios de comunicação levam, né? Mas não permite uma aproximação do jovem, mas não necessariamente de uma maneira com que ele consiga se apropriar de fato, né? Ou até criticar alguns nichos, alguns campos aí que são colocados na frente deles, né? Eu acho que as redes, né, com o viés mercadológico, ou como a intenção dela, é que as pessoas percam a sensibilidade. E se você perde a sensibilidade, você perde o seu próprio desejo em função do desejo do outro, né? Podemos pegar o exemplo da Copa. A Copa é um evento que reúne todas as pessoas, não é? É um evento que tenta homogeneizar as pessoas para que as pessoas consumam. É uma feira econômica. Ela é homogênea, está todo mundo ali. Se as pessoas perceberem o poder que elas têm, elas estão aglutinadas para reverter isso para o seu dia a dia, como o poder, independente da língua, do país que você está, os seus bens econômicos ou sociais, mas todo mundo está conectado, um lá no campo, outro na TV, outro no rádio, outro vendo nas vitrines das lojas, porque ele está num período de trabalho, ele não pode sair, então ele está ali assistindo de alguma maneira. Então as pessoas, elas estão aglomeradas, não necessariamente estão juntas. Então se elas perceberem que elas estão juntas, elas podem, eu acredito, não dividir esse campo, mas implodi-lo internamente, de uma maneira que as pessoas possam tomar posse de fato dos seus desejos, e não o desejo do outro. O ser humano tem que criar um movimento que seja singular, próprio dele, e que tenha uma intenção, né? Uma intenção de estar com o outro, né? Aprender com o outro, que isso aí possa ser percebido, né? E que mesmo que eu esteja longe, né, do outro lado do mundo, ali conectado numa rede, ou lá no Curuçá, e eu estou aqui em São Miguel, né, mas que eu saiba que tem ou ser humano, no caso os jovens aqui, né, que saiba que tem um outro jovem na mesma região que ele, né, que tem desejos que podem ser semelhantes, mas não os mesmos, né, desejos do jovem, mas diferentes daquele ser humano enquanto pessoa, né,
e que precisam ser considerados, né? E não divididos, né? Você vai até aqui, o permitido é você ir até aqui, porque esse permitir ir até ali é o permitido da divisão, né? E o jovem consegue romper isso naquilo, olha, não, você está me permitindo ir até aqui, não, eu quero ir além, né? E essas redes, a conexão da rede que nós colocamos, que você me perguntou, o aluno, se ele perceber essa possibilidade de conhecimento em rede, né, ele rompe com esse paradigma, né, de um modelo que não pressupõe as singularidades, né, e a ausência de intencionalidades.